iniciamos o segundo trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical do ano de 2020. E nós, adolescentes, vamos estar usando essa revistinha aqui, juvenis, que vai falar Jesus e o Reino de Deus. E nossa primeira lição hoje vai trazer como um tema Jerusalém, Galileia, as terras onde Jesus viveu. E eu queria iniciar essa aula com vocês com uns versículozinhos que nós temos segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E o primeiro versículo que a gente vai falar aqui é sobre o nascimento de Jesus. Em Lucas 2, 11, sim, Jesus veio como homem, ele nasceu, e ele veio para cumprir o propósito que Deus havia determinado na vida dele. E diz assim, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E eu queria abrir a Bíblia com vocês lá em João. Mateus, Marcos, Lucas, João não são os nossos evangelhos? Então vamos abrir lá em João, o último evangelho, o quarto evangelho, em João 1, que diz assim, um versículo bastante conhecido. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Olha o que o versículo 4 diz. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Jesus veio, ele nasceu, e se a gente continuar lendo nossos versículos de terça-feira, ele vai dizer assim, o adolescente Jesus ensinava o tempo. Um versículo que eu achei interessante aqui em Lucas 2, do 1 a 42, 41 a 51, seria o último versículo que diz assim, e crescia Jesus em sabedoria, em estatura, em graça para com Deus e os homens. Grava esse versículo que a gente vai falar com ele no final de novo. Foram 33 anos que Jesus cumpriu o seu ministério. Sim, apenas 33 anos ele passou aqui na terra, onde ele teve o seu ministério, onde ele cresceu com a sua família, onde ele fez milagres, onde ele esteve presente na humanidade para cumprir o propósito de Deus, onde a salvação foi anunciada, onde discípulos foram buscados, onde também houve a sua crucificação, a sua ressurreição e onde ele também deixou a sua palavra para que continuássemos o seu ritmo. E Jesus cumpriu durante 33 anos o seu ministério adolescente. Quais eram as características de Jesus? Jesus era um homem que ele era muito humilde, ele era manso, ele era amoroso e ele era um homem focado. Ele era focado sim na grande missão que Deus havia dado a ele. Ele não perdeu o seu foco. Mesmo depois de 40 dias no deserto, onde ele foi tentado, ele não perdeu o foco que Deus havia determinado para ele para se cumprir, que era as boas novas, que é a salvação. Ele veio para salvar a sua humanidade. E aonde Jesus ia, eu posso dizer que ele impactava os corações. Eu posso te dizer também que o doente era curado. Quantos leprosos ele não curou? A mulher do fluxo de sangue, a filha de Jairo, olha quantas coisas nós temos que Jesus fez. E ainda posso também te dizer que quem estava desanimado, o olho começava a ter brilho porque o ânimo chegava até essa pessoa. As pessoas que estavam com a alma abatida, suas almas transbordavam de alegria, porque ele curava, com certeza, depressão, ansiedade, entre outras coisas. E ele continua a curar. Jesus também, ele restaurou vidas, ele restaurou famílias, ele libertou endemoniados, entre outras coisas, durante o seu ministério. E eu posso te dizer que até simples pescadores de peixes viraram pescadores de alma. E esses pescadores depois se tornam seus discípulos e continuam seu ide após a sua partida. Jesus, ele influenciava vidas. Eu posso dizer que ele ainda influencia a vida. Quando passamos a conhecer a Jesus, ele influencia nossas vidas. Então não tinha como conhecer Jesus e não ser influenciado por ele. É importante para o ser humano permitir-se ser guiado pelo seu Criador. E Deus, ele nos chama com um único propósito. E esse propósito é anunciar as suas boas novas. Não basta comunicar que Cristo salva, eu posso gritar
ao mundo todo, à humanidade toda. Olha, Cristo salva, sim, mas eu preciso mostrar com a minha vida, com o meu testemunho, a salvação em Cristo Jesus. E a salvação precisa ser vista, adolescentes, em nossas vidas. Você lembra lá daquele versículo que a gente falou no início? E crescia Jesus em sabedoria e estatura e graça diante de Deus e dos homens? Pois é, adolescente. Cresça também em conhecimento. Sim, você tem que crescer em conhecimento, você tem que buscar seu lado profissional, você tem que ver toda a sua vida, mas ponha Cristo sempre sendo o centro de sua vida, Ele sendo o Senhor de sua vida. E eu posso te dizer uma coisa, tudo dará certo. Eu creio, porque Cristo estará na direção de tudo. Quero também deixar para vocês terminarem de ler em casa João 1, 12, 13 e 14. O 12 eu acho interessantíssimo esse versículo, porque ele vai falar que a todos quanto recebeu, deu-nos o poder de serem filhos de Deus, porque ele veio, como a gente falou, e nem todos não reconheceram que o Criador estava ali, o que criou, o que gerou tudo, não o conheceram, nem os seus o conheceram, mas nós o reconhecemos. E se você ler o 13, você vai ver o quanto é interessante. Ficou curioso? Então lê o versículo 13. E eu vou estar indo agora para o versículo 14, que está aqui na nossa revista. Ó, vamos ler aqui junto comigo? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. João 1,14. Esse foi o nosso texto áureo, nosso texto de memorização, o texto que vamos levar durante a semana. Então agora vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre a vida de Jesus na Galileia e em Jerusalém com Gesiel. Na Galileia, eu vou dar uma dica, onde operou o primeiro milagre dele. A água se transformou em vinho. E em Jerusalém, eu posso dizer, foi crucificado. Mas vamos lá que o Gesiel vai detalhar mais para vocês. Que Deus abençoe. Um domingo abençoado na presença do Senhor. Faça um exercício de revisão e que Deus os abençoe. Que seja uma semana abençoada na presença do Senhor. Medite, ore e leia a palavra do Senhor também. Estude a lição, tá bom? Que Deus abençoe. Um beijo. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Então vamos lá. Como foi dito, estamos falando a respeito de Jesus Cristo. E para isso, temos que conhecer duas cidades muito importantes no seu ministério, Jerusalém e Galileia. Então venham comigo aprender um pouco e conhecer um pouco mais sobre essas duas cidades. Jerusalém, cidade muito conhecida na Bíblia e que foi palco de uma imponente batalha no ministério de Jesus Cristo. Cidade que experimentou, viveu muitas coisas até a chegada do grande rei, do Messias prometido. Mas será que Jerusalém recebeu o grande rei de uma maneira boa e agradável? Ela fechou as portas para aquele que veio nos trazer a salvação, aquele que veio humildemente para salvar toda a humanidade. Foi condenado pela cidade que deveria o receber de braços abertos, mas que infelizmente não foi o esperado. Então vamos ver um pouquinho do que Jesus Cristo fez quando passou por essa cidade. Então vamos ver um pouquinho a respeito disso. Por várias vezes Jesus Cristo ele visitou a cidade de Jerusalém enquanto desenvolvia suas atividades na Galileia, que é a cidade que vamos falar daqui a pouquinho. Então lá Jesus Cristo foi apresentado pelos seus pais e consagrado, como era de costume na época. Jesus Cristo, quando era adolescente, ele levava a palavra do Senhor, ele ensinava a palavra com sabedoria, a palavra do próprio Deus. Quando mais velho, mais adulto já, ele entrou em Jerusalém na sua entrada triunfal lá mais para frente. Ele foi crucificado na cidade e também ele ressuscitou. Então nós vemos que Jesus Cristo teve uma passagem muito ampla por essa cidade e que a cidade foi muito importante, apesar de ter desprezado o próprio rei. Então nós vemos e aprendemos uma coisa muito importante com isso. Muitas vezes, quando levamos a palavra do Senhor, somos desprezados por pessoas, ou muitas vezes as pessoas não querem ouvir e acabamos sendo deixados de lado. Mas isso não pode nos desanimar, porque devemos nos manter firme a nossa fé
e a nossa esperança em Cristo Jesus. E devemos ser igual Neemias, nunca parar a obra. A obra do Senhor deve continuar independente de qualquer coisa. E é isso que Jesus Cristo, enviado pelo próprio Deus, veio fazer aqui na terra para cumprir com o plano da salvação que tem e tinha para nós. Galiléia. Uma fase impressionante do ministério de Jesus Cristo ocorreu nesta cidade. Uma cidade não tão rica e nem tão influente politicamente quanto Jerusalém, mas de pessoas simples e humildes que presenciaram o poder da palavra de Deus. Talvez pelos sofrimentos e a pouca relevância que tinham para Jerusalém, as pessoas estavam mais abertas a ouvir a mensagem de Deus e a mensagem do renovo. E assim testemunharam os milagres e maravilhas de Jesus Cristo que ele fez naquele lugar. Como por exemplo as bodas de Caná, a água se transformar em vinho, que foi uma marca inicial que transformaria a vida de pessoas para todo sempre. A primeira pesca milagrosa e entre muitos outros milagres que ocorreram. E esse mesmo Cristo que acalmou a tempestade, curou enfermos, curou tantas pessoas, ressuscitou mortos, esse mesmo nos chama a fazer a diferença e a anunciar o reino de Deus, que é chegado. Então devemos sempre ouvir e estar atento à palavra de Deus e seguir o seu passo, o seu caminho, acalmar o nosso coração e ouvir a sua voz e sempre levar a mensagem do Senhor Jesus Cristo a todo o mundo. Que história é contada quando passamos por um lugar? Essa é uma pergunta, mas também um grande desafio. Porque Jesus Cristo, por onde ele passava, transformava vidas. Coisas maravilhosas aconteciam e todos ficavam admirados com seu modo de agir e de falar. Mas agora deixa uma pergunta. E você? Que história é contada por onde você passa? Porque como cristãos, devemos ser exemplo no mundo. Devemos ser a luz do mundo. Devemos sempre fazer a diferença e anunciar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Essa foi a nossa lição de hoje. Deixa essa pergunta no ar. E agora eu espero vocês todos na nossa próxima